Mais uma fase da Operação Lava Jato, dessa vez contra a corrupção na Prefeitura do Rio de Janeiro. É a primeira vez que a administração municipal é o alvo das principais investigações. O Luciano Cabral está na sede da Polícia Federal, já tem ex-secretário preso, não é isso, Luciano? Bom dia para você. Tem sim o ex-secretário municipal, Gabriela, muito bom dia para você. É o ex-secretário de Obras na gestão de Eduardo Paes, Alexandre Pinto. Ele já foi preso nessa fase da Operação Lava Jato que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro. São 10 mandados de prisão e um de condução coercitiva. Mandados estão sendo cumpridos principalmente no Rio de Janeiro, mas há também mandados sendo cumpridos em São Paulo e em Pernambuco. O nome que aparece de Pernambuco, também como preso, é Aparecido Dalla Costa Ziani. Ele seria um lobista e genro do deputado federal Pedro Correia. O que essa fase está investigando? O pagamento de propina e o desvio de verbas em duas grandes obras no Rio de Janeiro. Uma de mobilidade, que é a Transcarioca, o corredor de ônibus expressos do Rio de Janeiro, o BRT, e também a obra de recuperação da bacia de Jacarepaguá. Só a Transcarioca custou aos cofres públicos 2 bilhões de reais. Essa investigação acabou como seguindo aí uma linha e descobrindo que não havia apenas uma organização criminosa ou a organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral, o ex-governador do estado do Rio, mas sim uma organização ligada a todo o PMDB fluminense. Bom, além do ex-secretário de Obras, outros nomes também aparecem aqui nessa investigação, como também a prisão de Vanusa Sampaio. Ela é advogada, ela é uma advogada de Niterói, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, e ajudou a fechar contrato com a Carioca em Engenharia. E também a engenheira Luciana Salles, ela que já tinha feito aí um acordo de leniência, que é a delação premiada para as empresas, no caso a Carioca Engenharia, confirmando o pagamento de propinas de até de 1% do valor dos contratos. Os nomes, eles vão sendo confirmados aqui a todo momento. Os agentes continuam, Gabriela, nas ruas, saíram daqui por volta de 5, 5 e meia da manhã, continuam cumprindo os mandados de prisão e de condução coercitiva e ainda não voltaram para cá, para a sede da Superintendência da Polícia Federal, na zona portuária do Rio de Janeiro. Então a gente continua aqui apurando as informações e a gente volta a qualquer momento aí com você, só chamar. Qualquer novidade, chama a gente aqui, Luciano. Obrigada pelas informações. O Luciano falou de Niterói. Tem também agentes cumprindo mandados lá em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O Pedro Neville está acompanhando. Pedro, bom dia para você. Oi, Gabriela, bom dia a todo mundo que acompanha a Globo News. Os agentes chegaram aqui nesse condomínio de luxo que fica em Cambuinhas, na região oceânica de Niterói, região metropolitana do Rio. Por volta das 6h10, 6h15 da manhã, entraram no condomínio e agora estão lá cumprindo o mandado. Esse mandado expedido pelo juiz federal Marcelo Bretas. Os agentes, inclusive, convidaram pessoas que estavam passando aqui nessa rua a participar como testemunhas desse cumprimento de mandado. Como o Luciano Cabral contou, são pelo menos 10 mandados, incluindo aí prisões, buscas e apreensões e também conduções coercitivas, a maioria aqui no Rio, mas também em São Paulo e Pernambuco. Aqui em Niterói, em pelo menos 2 locais, os agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal estão. Não só aqui nesse condomínio de luxo em Camboinhas, mas também no bairro de Boa Viagem. Como disse Luciano, eu reforço aqui, um dos alvos é a advogada Vanusa Sampaio, que é aqui de Niterói. Essas buscas e prisões e envolvidos nessa operação de corrupção envolvendo essas duas obras, as obras do BRT Transcarioca e de recuperação da bacia de Jacarepaguá, que fica na zona oeste do Rio. E aí estão envolvidos fiscais de obras, lobistas e o ex-secretário municipal de obras da Prefeitura do Rio, Alexandre Pinto, todos envolvidos, segundo a investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, nesse esquema de corrupção. O BRT Transcarioca foi inaugurado em 2014. É uma via que liga o aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio, a Barra da Tijuca, na zona oeste. Então é um corredor de ônibus expresso, custou 2 bilhões de reais aos cofres do município. E também a recuperação da bacia de Jacarepaguá, uma obra para poder ali fazer a recuperação dos córregos e dos rios, também está sendo investigada. Gabriela.
Pedro, obrigada pelas informações. Qualquer novidade, chama a gente aqui. A gente continua falando sobre essa operação Lava Jato. Agora a gente vai para a zona oeste da cidade. O Diego Sarza, ele está em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes. Diego, bom dia. Oi, Gabriela. Bom dia para você também. Bom dia a todo mundo que acompanha aqui a edição das 7. Pois é, a gente está aqui em frente a esse condomínio. Mais cedo, por volta de 6 horas da manhã, 2 viaturas entraram no condomínio para cumprir mandados. Portanto, nessa nova fase de desdobramento da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. A gente ainda não tem informações de quem é o alvo desse mandado aqui nesse condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segue acompanhando a movimentação e vamos, claro, atualizando ao longo aqui da programação. Vale lembrar também que essa nova fase da operação atinge aí, portanto, com base, né, no depoimento, na delação, aí, o acordo de leniência, como o Luciano Cabral já antecipou para a gente, é o acordo feito pelas empresas, né, como se fosse aí uma delação premiada das empresas, e na delação da Luciana, que participa, portanto, da empresa responsável pela construção da Transcarioca, por onde passa o BRT, que o Pedro também contou para a gente, ela falou sobre a participação de conselheiros do Tribunal de Contas do município. Vale ressaltar que os conselheiros não são investigados nessa fase da operação, já que isso compete ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, e por isso essa fase da investigação, essa parte da investigação foi encaminhada para Brasília. Mas a engenheira Luciana Salles, no seu depoimento, ela contou que o secretário municipal de obras do Rio de Janeiro, Alexandre Pinto, exigiu 1%, portanto, pagamento de propina, e que outros 3% seriam para a equipe de fiscalização de obra e outro 1% para o Ministério das Cidades. A Luciana disse ainda que desses valores, o único pago integralmente foi para o Ministério das Cidades e que os outros não ocorreram dessa maneira. São novas informações que a gente vai, é claro, agregando aqui para quem vem acompanhando essa programação especial da Globo News, no desdobramento da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. Para quem vinha acompanhando, a gente vinha falando sobre a participação dessa organização criminosa, de acordo com os investigadores, chefiada pelo Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, mas a investigação foi ampliada, atingindo também a Prefeitura do Rio, durante aí o mandato portanto, do ex-prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, portanto, atingindo o PMDB fluminense como um todo. A gente vai voltar ao longo da programação com mais informações. Gabriela. Tá certo, Diego, combinado. Obrigada pelas informações. A gente volta a qualquer momento a falar dessa operação, essa outra fase da Lava Jato. A gente volta agora a falar sobre a fase da Operação Lava Jato, que atinge pela primeira vez a Prefeitura do Rio de Janeiro para investigar contratos da administração Eduardo Paes. Mais especificamente na Secretaria Municipal de Obras. Não é isso, Paulo Renato Soares? Bom dia para você. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos. Exatamente isso. O alvo é a Secretaria Municipal de Obras, na gestão do ex-prefeito Eduardo Paes. Nós acompanhamos o trabalho da Polícia Federal desde manhã. A Polícia Federal está aqui na casa do ex-secretário Municipal de Obras, que fica neste condomínio, no bairro de Jacarepaguá. Alexandre Pinto está preso, foi preso hoje de manhã pela Polícia Federal, que cumpre 10 mandados de prisão no Rio de Janeiro, em Pernambuco, e também mandado de condução coercitiva e busca e apreensão em São Paulo. Todos os mandados expedidos pelo juiz federal Marcelo Bretas. Os procuradores do Ministério Público Federal investigam desvios de dinheiro público e também pagamento de propina em 2 obras aqui no Rio de Janeiro. Despoluição de córregos na bacia de Jacarepaguá e também na construção da Transcarioca, o corredor expresso que liga o aeroporto Tom Jobim à Barra da Tijuca. A Transcarioca foi inaugurada em 2014, custou quase 2 bilhões de reais. Os procuradores estão usando informações da leniência da Carioca Engenharia, acordo de leniência que é a delação premiada das empresas. Os procuradores usam informações dadas pelos diretores e executivos da Carioca Engenharia. A Lava Jato chega à Prefeitura do Rio porque, segundo os procuradores, passa a investigar também não só a organização criminosa que eles dizem chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral, mas também uma organização criminosa que teria envolvimento do PMDB em todo o estado do Rio de Janeiro. Portanto, a Polícia Federal está nas ruas desde hoje de manhã, nessa fase novíssima da Lava Jato, que chegou pela primeira vez à Prefeitura do Rio na gestão de Eduardo Paes. O secretário municipal de obras, Alexandre Pinto, foi secretário de obras da gestão de Eduardo Paes, nas 2 gestões de Eduardo Paes. E ele está preso desde hoje de manhã aqui na casa dele, neste condomínio em Jacarepaguá, e ainda não foi levado para a sede da Polícia Federal. Gabriela.
Tá certo, Paulo Renato, a gente vai acompanhando com você. Obrigada pelas informações. Agora a gente volta à sede da Polícia Federal, no Rio, para falar sobre a nova fase da Operação Lava Jato. A gente fala com o Luciano Cabral. Luciano, quais são as últimas informações? Oi, Gabriela. Outras informações agora, então, ao vivo aqui da sede da Polícia Federal. Vamos desmembrar esses mandados aí, né? A gente falava, estamos acompanhando essa operação chamada de Rio 40 Graus. Então, são 10 mandados sendo cumpridos, 10 mandados de prisão sendo cumpridos. 9 deles no Rio de Janeiro e 1 em Pernambuco. E ainda há também um mandado de condução coercitiva. Então, são 10 mandados de prisão, 1 de condução coercitiva. Os nomes das pessoas que já foram presas até agora e que já foram confirmadas pela Polícia Federal e também pelo Ministério Público Federal. O ex-secretário de Obras na gestão de Eduardo Paes, o ex-secretário Alexandre Pinto. Neste momento, os agentes estão na casa dele, ele está preso em casa e provavelmente agora os agentes estão fazendo um levantamento, né, de documentos e provas aí que podem ser utilizadas na investigação. A prisão também em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, da advogada Vanusa Sampaio, ela que teria ajudado a fechar contrato com a Carioca Engenharia. E também o lobista Laudo Aparecido Dalla Costa Ziani, genro do deputado federal Pedro Correia. Esse alvo foi preso em Pernambuco. A gente falava agora há pouco também dessa investigação, mais uma vez, de desvio de verbas e pagamento de propina, especificamente, dessa vez, nesse desdobramento da Lava Jato, em 2 obras no Rio de Janeiro. A obra do corredor Transcarioca, que é o corredor de ônibus expresso, o BRT, que foi construído para ligar o aeroporto internacional Tom Jobim até a Barra Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. E esse braço da investigação, então, concluiu que a organização criminosa não era apenas chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral, mas também estava ligada ao PMDB Fluminense. Gabriela.